noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro. O tema do nosso discurso hoje é cada um receberá o que merece. Você sabia que quando você vem para a presença de Deus, você passa a fazer a obra de Deus, você tem direitos. A Bíblia diz que nós temos direito a uma recompensa. Que recompensa é essa, pastor? A Bíblia chama de galardão. Você precisa entender isto. Deus, quando Ele cadê minha Bíblia? Ele nos chama, Ele prepara cada um de nós para fazer a sua obra. Por isso que o tema de hoje é: cada um receberá o que merece. Você tem recebido aquilo que você tem plantado? Se você não souber plantar, você vai plantar coisas erradas. Olha só o que está escrito aqui no site de cada um colherá o que merece. Diz assim lá em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Diz assim: Segundo Coríntios 5:10. Preste atenção nesta palavra, porque é dela que vai depender a tua salvação. Às vezes a gente não consegue entender a palavra de Deus porque a gente não se esforça. A palavra de Deus, ela é espírito. Ela é espírito. E se você não tiver no espírito, você não vai conseguir entender a palavra de Deus. O que é estar no espírito, pastor? É você estar focado no detalhe de que está sendo falado. Uma distração. Quantas crianças aí por mundo afora, pelo pai se distrair por um segundo, roubaram seus filhos, sequestraram seus filhos. O pai ou a mãe tirou a atenção, a criança se acidentou.
Por isso que você tem que prestar muito atenção, porque o diabo sabe que essa palavra vai salvar a tua vida, vai abrir os seus olhos espirituais. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, 5:10. Que 2 Coríntios 5:10. Diz assim: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivera feito por meio do corpo. Então você tem que ter muito cuidado. Naquele grande dia, nós vamos ter que prestar conta. O que foi que eu fiz com este corpo quando eu estava como um pastor? Será que eu sacrifiquei para fazer as reuniões, para orientar o povo? Será que eu jejuei para Deus abrir os olhos do necessitado? Será que eu fiz vigílias, caminhadas, propósito com este corpo? Ou eu só dei refrigério para este corpo? Quanto mais você faz para Jesus, pode ter certeza que Ele vai abençoar a sua vida. Mas você tem que entender que fazer a obra de Deus não vai salvar você. O que vai salvar você é você ter um coração arrependido. Arrependido do pecado, arrependido da maldade, da mentira. É por isso que você tem que estar sempre em estado de humilhação. Às vezes a gente acha que já está fazendo o máximo. Às vezes a gente acha que já é o máximo. Nós não somos o máximo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite todos os dias. Olha o que está escrito aqui no site de quarta-feira. Nunca despreze esse momento. Nunca dê o pior para o Espírito Santo. Não é o pastor que tem a bênção para você. Quem tem a bênção para você é o Espírito Santo através dele. Você tem que ter reverência. Você tem que ter verdade nas tuas ações. Diz assim, ó: prestação de conta a Deus. Romanos 14:12. Lê que eu explico. Romanos 14:2. 14:2, né? Sim. Diz assim: 2. Porque um crê que de tudo se puder comer, e outro que é fraco come legumes. 3. Só o 12. 14:12. 14:12. Tá. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Viu? Você quando fazer a obra, vem fazer a obra de Deus, Deus ele chamou você para poder fazer a obra dele.
ele vai pedir conta daquilo que ele confiou nas tuas mãos. Você precisa ter esse entendimento. O que você faz na obra de Deus para Deus não é normal. Não é uma coisa normal. É espiritual. Deus, ele cria coisas dentro da obra para salvar vidas. Você vê, tivemos agora, dia 25 de outubro, a festividade das crianças. Para muitos, pastora Rose, bobeira. Bobeira. Mas no mundo espiritual houve libertação, salvação. Você vê o testemunho daquela irmã, o testemunho daquele pai, o testemunho daquela convidada que apoiou a causa, da outra mãe e da outra mãe. Que coisa maravilhosa. Agora, quem não tinha nada para falar, não falou o quê? Nada, porque não tinha fruto. É como está escrito aqui: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um deu conta de si mesmo naquele momento. Tudo que se faz na obra de Deus é para Deus e é inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós não fazemos nada que não é da vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá uma direção. Se ele dá uma direção para os governantes, os líderes, é porque ele quer que aquilo seja realizado. Se ele colocou nas suas mãos algo para fazer, é porque ele quer que você faça. A Bíblia diz que o primeiro homem, pastora Rose, a ser cheio do Espírito Santo, foi um homem que tinha habilidade em quê? Nas suas mãos. Ele fazia arte com ouro, com prata, para Deus. Olha só, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. Aí às vezes a pessoa, ela é responsável para fazer um bannerzinho, um cartazinho, e ela acha que aquilo ali poderia ter uma responsabilidade maior. Mas o Espírito Santo te ungiu para fazer aquilo ali, meu amigo. Aí o Espírito Santo deu uma direção para você colocar um TNT na parede que ainda não está ainda embolsada. O Espírito Santo te deu o poder para fazer aquilo ali. O Espírito Santo confiou nas suas mãos a responsabilidade de você governar a cozinha, os lanches das crianças. O Espírito Santo, ele te deu poder sobre aquilo ali. O Espírito Santo pegou você, te colocou para tomar conta do futebol. Aonde o futebol vai salvar alguém, pessoal? Está escrito aonde que o futebol vai salvar? Mas o futebol vai atrair os jovens, aonde a liderança do futebol vai fazer uma oração e vai dar uma palavra. E vai convidar esse jovem para estar aqui na reunião do 3 em 1 e outras reuniões também. É assim que Deus trabalha. Deus ele te dá poder para fazer a obra dele. E cada um receberá o que merece. Talvez tem pessoas que acham que merecem muito mais do que tem recebido. Já que se é assim, eu deveria receber muito mais. A pastora Rose deveria receber muito mais. Aí diz assim, ó: cada uma pessoa é responsável pelas suas ações. Não há desculpas ou comparações no juízo de Deus. Você tem que fazer aquilo que foi entregue às suas mãos. Foi entregue às minhas mãos ser o líder deste trabalho. Foi entregue nas mãos da pastora Rose ser líder deste trabalho. Foi entregue nas suas mãos uma liderança. Você precisa arcar com essa liderança. Você vai ser cobrado mediante o que foi entregado nas suas mãos.
E se você faz de qualquer maneira, relaxadamente, pode ter certeza que você vai colher o que você plantou. Aí às vezes você vê o outro lá colhendo e você não está colhendo nada porque você não plantou nada. A pastor até colocou lá no grupo lá uma mensagem semelhante a essa. Você tem que dar conta daquilo que você tem responsabilidade. Deus, Ele está escolhendo pessoas que têm um coração totalmente voltado para a sua vontade. Se você é dividido entre dois pensamentos, pode ter certeza que você não pode servir a Deus. Foi o que aconteceu, pastora Rose, na época de Elias. O povo estava dividido. O povo não sabia se servia a Baal ou se servia a Deus. Precisou haver um sacrifício. Elias correu um risco de vida para poder provar para o povo que Deus era Deus. E às vezes, pastora Rose, as pessoas ficam ouvindo a voz dos seus próprios desejos e acham que é Deus que está falando. Como é que Deus ele vai falar para você uma coisa contra a obra dele? Pensa comigo. Como é que o Espírito Santo vai botar na tua cabeça, dentro de você, algo contra a obra dele? Se ele colocou dentro do pastor, da pastora, para a gente fazer os nossos vídeos para salvar almas, e ele vai depois dizer que isso é errado, que isso está cansativo. Pensa comigo. Pessoas que não têm domínio, controle para ouvir uma única direção, ela vive desgovernada. Ela ouve lá, ouve cá, ela não sabe nem quem ouvir. Nem ela mesma ela ouve, pastora Rose. Nem as intuições dela ela consegue ouvir. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está desgovernada. Então ela precisa ser governada por alguém. Por que existe liderança dentro da igreja? Para governar o povo ao caminho da verdade. O Moisés, ele era o quê? O governante daquele povo, o legislador daquele povo. Foi ele que guiou o povo até o quê? Ao deserto, para poder sacrificar a Deus. Bota na sua cabeça, servir a Deus é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia, é uma vida de negar a si mesmo. Não adianta você querer servir a Deus e servir os seus próprios caprichos, pensamentos, desejos. Não adianta. Se você não quer servir a Deus, sirva a si mesmo. Porque não adianta você querer vir para a igreja e falar que quer servir a Deus e fazer sua própria vontade. Também não é assim não. Não é assim também não. Está escrito aonde que Jesus pôde fazer o que ele queria? Está escrito aonde que os heróis da fé pôde fazer o que queria? Todos aqueles que fizeram o que queriam, o que foi que aconteceu com eles? Foram destruídos. O diabo não precisa botar os pensamentos dele, as ideias dele dentro de nós, pessoal. Basta a gente usar nossas próprias ideias e pensamentos que a gente vai fazer a vontade dele. Outro, segundo, Deus é justo no julgamento. Gálatas 6, 7. Você já leu, deixa outro ler. Vocês têm que aprender a dividir. Gálatas
Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Olha aí. O que você planta, você colhe, meu amigo. Não adianta você querer fazer planos às escondidas, que Deus está vendo o que você pensa. Se você não investe na obra de Deus, você vai investir muitas das vezes em coisas erradas. Deus, Ele não está pedindo o teu investimento suas 24 horas não, pessoal. Ele pede para você essas 2 horas que você tem aqui no culto, é para você dar o seu melhor, sua melhor adoração. Aquilo que o homem semeia, não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isto também ele ceifará. Tudo que você semeia, você vai colher. As colheitas atividades de hoje terão consequência eterna. A justiça de Deus é perfeita. Consequências eternas. Você pode fazer sua vontade aqui da melhor maneira que você quiser, mas no mundo da eternidade você vai sofrer as consequências. Tinha um homem na Bíblia que ele era muito rico e ele já não tinha mais celeiros para poder guardar as suas riquezas. Ele falou: vou destruir um dos meus celeiros e vou construir um maior ainda. A Bíblia diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ele ia morrer naquele dia. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu prego o evangelho para vocês, mas eu foco na minha salvação todos os dias. Eu penso na minha salvação todos os dias. Será que você pensa na sua salvação todos os dias? Será que é prioridade a sua salvação ou as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões? Ah, não, eu penso eu penso na minha vida pessoal todos os dias. Louco. Não sabe você que as coisas materiais, ela já existe no mundo espiritual e está lá. É por isso que Jesus ele falou o quê? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é justiça? Viver pela fé. E as demais coisas vos acrescentarão. Tudo que você deseja está com Jesus. Tudo que você quer está na mão de Jesus. Riquezas e honras e bens duráveis estão com Ele. Enquanto você está correndo atrás de migalha, a verdadeira riqueza está com Ele. E às vezes a pessoa ela vive uma vida de bandurice com Deus, né? Deus bota no coração dela, na mente dela, um pensamento e ela resiste, pastorão. Ela resiste. Não é para mim isso não. Não é comigo não. Tá falando contigo, rapaz. Esses dias eu tava falando aí, nós não vamos fazer mais nada. Eu falando, não, vamos agora focar isso. No dia seguinte o Espírito Santo já veio com outro pensamento. Como que eu tenho vontade. Nada nos leva dessa vida, pessoal. Se você não investe em Jesus, tudo fica. Eu conheci um homem, pastora Rosa, muito rico, muito rico.
Ele vivia uma vida miserável. Para comer, eu comia lixo. Lixo que eu falo é essas coisas aí, hambúrguer, cachorro quente. Poderia comer uma comida de qualidade. Um belo de um dia, em uma sexta-feira, a morte veio para ele. Ficou tudo aí. Não levou nada. Nem o corpo ele pôde levar. Só pôde levar a consciência. Aquilo que o homem planta, ele também ceifará. Ele teve a oportunidade de salvação. A pastora Rose pregou salvação para ele, orientou ele, fizemos uma reunião, convidamos, ele desprezou, debochou. Dias depois, não muito dias, a alma dele foi pedida. Quer ver, você se preocupa em ajuntar tantas riquezas. Às vezes você economiza dali, economiza daqui para juntar, só para poder ter o prazer de olhar os números na tua conta. Tá chegando uma surpresa para você em 2026, meu amigo. Esses números, quando sumir, você vai ver. Você não sabe o que está chegando. Não, é meu. Nada é nosso. Nada é nosso. Nem esse corpo que você está usando, ele aí é teu. Nem o espírito que está dentro de você é teu. É meu. Nada. Nós não temos nada. A única coisa que a gente tem o direito é de fazer uma escolha. Qual escolha? Ou Deus ou o diabo. É o único direito. E Deus te dá o direito de escolha para depois você não reclamar. Me forçaram. Eu estou no inferno aqui porque me forçaram. Você está no inferno porque você escolheu. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Mas por que o ser humano está lá? Porque muitas das vezes é pior do que o próprio diabo. São ruins, são maliciosos, são capciosos, são tão maliciosos e interesseiros que a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre. Eu viveria 1000 vidas para servir Jesus se eu pudesse. Mas eu vou aproveitar a minha oportunidade. E eu te aconselho você a aproveitar a sua. Aí ver você fica brigando. Quem vai ter direito na herança? Ah, a casa é minha. Eu também comprei, eu também paguei. Tudo fica, meu amigo. A única coisa que você tem direito é de uma escolha. Tudo é emprestado. Tudo é emprestado por Deus. Tudo é emprestado. As escolhas e a atitude de hoje serão consequência eterna. A justiça de Deus é perfeita. 3. As obras serão julgadas. Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, 12, né? 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e
folheavam-se os livros e abriam-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que você fizer vai ser julgado. Você teve a oportunidade de apoiar, de ajudar, de falar a verdade, mas você preferiu mentir. Você preferiu colocar a culpa no outro, porque estava com ciúme, estava com inveja. Tudo que você pensa está sendo registrado. Tudo que você deseja está sendo registrado. Deus, ele não deve nada a ninguém. Você não vai ter nenhum argumento, porque os livros vão ser abertos. Aí diz aí, Deus tem um registro de tudo. Nossas obras são evidência do que cremos. Tem possibilidade de ser fiel a Deus, mas não quer ser. Dá migalha para Deus. Serve a Deus com o resto. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você, meu amigo. Deus sabe quem sou eu. Parece que está passando desapercebido, mas cada um receberá o que merece. Cada um receberá o que merece. Esse é o tema desse discurso. O Espírito Santo sabe muito bem, pastora Rose, quando escolhe os temas. Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece a intenção de cada um. Não despreze os conselhos do Espírito Santo. Não despreze a direção dos seus mestres. Não adianta você querer agradar o homem se não está agradando a ele. Se eu não obedeço o homem que eu vejo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Se eu não sirvo com sinceridade a obra de Deus, como é que eu vou servir a Deus na eternidade? Como é que você vai servir? Não vai. A Bíblia diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. Ah, mas eu evangelizei, eu expulsei demônio, eu curei. Tudo isso você fez em nome de Jesus. Tenta fazer sem o nome dele, você não vai fazer. Ele te deu o poder para fazer, mas se você se ensoberbecer com isto, você perde até o que não tem. 4. Recompensa aos fiéis. Mateus 16, 27. Deus está te dando uma chance de você ser verdadeiro.
Deus está te dando uma chance de você falar a verdade. Mateus 16, 27, pastor? 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Na glória de quem? De Deus. Na glória do seu Pai. Não é nem na glória dele. E ele já está glorificado, hein? Mas a Bíblia diz que ele vai vir na glória do seu Pai. Toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com os utensílios de Deus. Não toque nas coisas de Deus com as mãos imundas, sujas. Quando você subir num altar, suba com reverência. As pessoas pensam que o altar é um lugar natural. Ela quer subir sem reverência. Às vezes a gente fica só observando. Aqui é um lugar santo, que não é um lugar para você viver uma vida natural. Ou você vive uma vida sincera, ou em breve você vai ver o resultado da sua negligência. Os que vivem pela fé em obediência serão recompensados com uma vida eterna e honra. 5. Aviso aos que vivem no erro. Eclesiastes 12, 14. Eclesiastes. Achei. Eclesiastes 12, 14. Ah, tá, 12, 14. 12, 14. E diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo aquilo que você pensa, que você acha que está enganando, que você acha que ninguém sabe. A Bíblia diz que as coisas que estão escondidas vão estar às claras. Às vezes a gente pensa que passou desapercebido, mas Deus vai trazer às claras. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O oculto será revelado. Não há nada em oculto que não seja revelado. Você sabe qual é o maior problema? É a pessoa achar que está servindo a Deus. E quando a alma dela descolar do corpo, vem 2 bichos do inferno para levá-la. Aí ali ela vai entender, pastor, que ela nunca serviu a Deus. Ela brincava com as coisas de Deus.
tirava onda com a cara do pastor, chegava atrasada porque queria. Eu estava fazendo meus compromissos, fazia mais cedo. Não tem justificativa, meu amigo. Tudo está registrado. Tudo está registrado. Pode viver sua vida abundante. Mas vai chegar um dia que Deus vai cobrar tudo aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Isso para mim, para você, para os incrédulos aí fora também. Deus entregou uma tarefa para eles. E eles acharam que era deles. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Homens que eram perversos, quando eles tiveram um relacionamento com outros homens, com um homem de Deus, eles passaram a fazer a vontade de Deus. Homens que mudaram a sua ótica de pensamento, porque eles viram uma referência. Você nunca pode dizer que não tem uma referência. Não muda porque não quer. Deus, Ele não vai poder mudar a vida de muitas pessoas. Não é porque Ele não quer, é porque essas pessoas não querem mudar. Elas querem viver na safadeza. Elas querem viver na pouca vergonha. Deixa eu ler. Vou entregar a pregação para a pastora Rosa. Ela vai ler algo aqui, depois ela vai falar da conclusão e do galardão. O que significa para aqueles que servem a Deus. A paz, boa noite. Boa noite. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, por favor, por gentileza. Eu não sei se na sua Bíblia tem um texto, mas aqui na minha tem. O dia está próximo. Capítulo 13. Versículo 11. Diz assim: quem já achou, diga amém. Amém. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertares do sono. Que sono é esse? Sono da morte, do acomodado. Esse sono que você só quer viver no conforto do eu. Amém? Amém. O sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está perto ou está longe? Está perto. Aí diz assim no 12: vai altar a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, a obra das trevas e revestimos das armas da luz. Isso é para quem está buscando. E para quem tem esse conhecimento que Deus está levando essa palavra para você. Que já conhece da aula de Bíblia, mas não tomou decisões. 13. Andemos dignamente em pleno dia, mas como muitas pessoas têm vivido dentro da igreja. Vamos de novo no 13?
andemos indignamente, como pleno dia, não em orgias, nem em bebedices, não em impudicícias e desilusões, não em contendas e nem em quê? Inveja, ciúmes. 14, para terminar essa parte aqui. Cristo, mas revestivos do Senhor Jesus, Cristo, e nada dispõe para a carne, no tocardes a sua concupiscências. Você tem uma consciência. Você sabe o que você está aprontando, você sabe o que você está pensando. Mas ninguém viu. É só um desejo. Mas o Espírito Santo está vendo. E está te dando um despertar aqui. Saia da zona de conforto. Venha para a batalha. Venha guerrear. Venha salvar. Se salvar primeiro e salvar almas. Ganhando almas para Cristo Jesus, levando a palavra. Para terminar o que foi dito aqui. É aí mesmo. É aqui mesmo. Conclusão. Salvar pela graça, mas as recompensas e juízos são dadas com a obra, e vivei com responsabilidade diante de Deus, e é essencial. O tempo de decidir é agora. Galardão celestial se refere a uma recompensa, um prêmio prometido por Deus no céu, com a base das ações, da fidelidade de uma pessoa durante a vida. Embora a Bíblia não detalhe a forma exata desse prêmio, ele é descrito como uma recompensa pela vida da fé a serviço do reino de Deus. A salvação em si é um dom gratuito, mas o galardão é uma recompensa adicional, que pode ter diferente nível de acordo com o serviço prestado. Isso é um obreiro, isso é um colaborador, isso é um tio, isso é todos aqueles que fazem a obra de Deus. Eu só pinto, eu só gosto de desenhar. É para Jesus? Então você já está fazendo obra. Então nós temos que observar o que nós temos colocado. A nossa fé de fato tem agradado a Cristo? Tem trago a gente para ter um relacionamento com Ele? Ou a gente só temos passado um tempo na igreja? Igreja não é lugar de mimimi, não é lugar de ficar em contenda. Igreja é um lugar onde você está sendo preparado para guerrear suas batalhas na sua casa, suas batalhas diárias, suas batalhas na mente, suas batalhas na escola, suas batalhas no trabalho, suas batalhas que vêm, você querendo ou não vai vir. Então você tem que aproveitar o momento quando vocês estão na casa de Deus. Vocês ficam mais aonde? Na sua casa ou na casa de Deus? Quantas horas? É menos ou é mais? Mais em casa do que na igreja, né? Então a sua mente geralmente o quê? Mais normal, mais natural do que espiritual. Quem está entendendo? Então quando você vem à igreja, o mal quer o quê? Distração. Tirar o foco, te desanimar, um ferir o outro. Quem está entendendo? Ferir por ferir já tem Satanás. Nós temos que levantar o nosso irmão, a nossa irmã. Quando há uma repreensão, é na palavra. Para o quê? Levantar o ânimo daquela irmã.
Porque, olha, os dias vão piorar. Estou falando alguma bobeira aqui, pastor? As situações vão piorar. Vocês sabiam que Deus tem dado tanto em visões, tanto em sonhos, mas hoje muitos profetas têm passado mal porque não quer falar, porque muitos estão zombando. Tudo isso que está acontecendo foi falado. O nome de Deus no altar, Apocalipse, está tudo escrito. Mas agora está todo mundo pasmo. Isso não é nem o começo, gente. Busque às quinta-feira pela sua família. É 2 reuniões que eu vejo aqui, que é uma grande batalha. Quarta e quinta-feira. O Espírito Santo, crucial, né? E a família. E é onde que mais vocês têm batalha, não é? Na área espiritual, não é batizado no Espírito Santo, e ter uma família restaurada. Uma família todas na fé, tendo comunhão, buscando, fazendo a obra. Isso não é bacana, não é gostoso? Mas Jesus promete isso para você. Bota isso como um propósito, como um foco a partir de hoje. Custa o que custar, eu vou ser batizado, vou ser batizada no Espírito Santo. Eu vou me entregar, mas com a verdade, com amor, com dedicação, porque Ele é um grande tesouro. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu comecei a pensar assim. Poxa, deve ser muito, muito maravilhoso ter o Espírito Santo. Sei que se físico aqui é feio, é defeituoso, sou feia, sou nada, meu Deus. Sou horrível. Como o Senhor vai ficar dentro de mim? Eu acordava de madrugada, ia pro joelho, chorava. E não tinha nada de cobertura não, ia pra laje. De madrugada, falar com Deus. Falar, Deus, o Senhor não me acordou para ir em banheiro, o Senhor me acordou para orar. Eu quero o Espírito Santo. Quem tem feito isso? Se desejando mesmo o Espírito Santo, ou só vinha por vir? Então, a partir de hoje muda. Coloca isso como crucial na sua vida espiritual. Vocês vão ver como é que é vocês. O problema é que vai querer buscá-lo quando ele for embora. Aí não vai adiantar. Já está declarado que ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai embora daqui. Aí vão querer. Aí vai ser tarde demais. Vai ficar na tribulação aí. Ou vocês querem ficar na tribulação? Não sei, de repente, né? A partir de hoje, o tempo que você... No que você gasta mais tempo? Pensa aí. Pensou? No que eu mais invisto no meu tempo. Sem ser a obra de Deus. É aqui que eu vou tirar esse tempo aqui para me dedicar a uma leitura bíblica e fazer minhas orações particulares. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Faça o seu tempo. Porque pode chegar um momento que você não pode mais ter tempo. O tempo é esse. Até aqui falou o Espírito Santo. Palma para Jesus.